Olá, sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Jardim Floresta. Eu sou o pastor Sidney e hoje o tema da nossa Escola Bíblica Dominical é Em Tudo Dou Graças. Eu começo citando 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, onde Paulo diz: sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dar graça, ser grato, significa ser agradecido. Mas como dar graças ou como ser agradecido se tudo vai mal? Não seria uma forma de negação, uma certa apatia, uma ilusão agradecer a Deus em meio ao sofrimento e à dor? Será que eu não estou querendo fugir da realidade que eu estou passando? No texto que citamos, Paulo ele diz: sede gratos por todas as coisas. Como compreender este pedido de Paulo para as nossas vidas? Como eu posso ser grato em todas as coisas? A primeira coisa que nos chama a atenção neste versículo é o fato de Paulo dizer para nós que essa é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Ou seja, é a vontade de Deus que sejamos gratos em todas as circunstâncias, em todas as coisas. Isso quer dizer, em tempos bons, em tempos maus. Ser grato na adversidade ou nas bênçãos. Em todas as circunstâncias, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. Em todo momento, em toda ocasião, precisamos ser agradecidos a Deus. Mas, sendo sincero, é muito difícil ser agradecido a Deus quando o nosso filho está doente. É muito difícil ser agradecido a Deus quando há um resultado de câncer, quando batemos o nosso carro ou quando perdemos o emprego. É muito difícil ser agradecido quando um familiar nosso está na UTI, entubado por conta do Covid. É muito difícil ser agradecido a Deus quando percebemos que o nosso casamento está chegando ao fim, está acabando. Na verdade, é muito, mas muito mais fácil reclamar, murmurar, ficar extremamente entristecido. Nós somos muito mais inclinados a reclamar da situação do que ser agradecido. Simplesmente porque a gratidão não é uma virtude natural nossa. Ela é fruto do Espírito do Senhor em nossas vidas, então dada por Deus. Por nós mesmos, nós somos propensos a não agradecer. Podemos acolher bem as circunstâncias que nos fazem bem, podemos ficar satisfeitos quando recebemos resultados positivos, notícias alegres, notícias felizes, uma notícia feliz. Mas temos a tendência de reclamar daquelas coisas que não nos fazem bem, que não nos é do agrado. É mais natural para nós reclamarmos do que dar graças. Uma das maiores acusações da Bíblia contra o homem está registrada em Romanos 1:21, que diz: mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Mesmo o homem reconhecendo a Deus, não glorificaram a Deus e não deram graças a Deus. Infelizmente, esta é a visão da humanidade, que não glorifica a Deus nem tampouco agradece a Deus. A tarefa de agradecer a Deus, de ser grato a Deus, de glorificar a Deus é nossa, está conosco, que cremos, que conhecemos o Senhor Jesus Cristo. Afinal, eu só posso agradecer a Deus a partir do momento que eu conheço e reconheço que Ele está agindo sobre todas as coisas, sejam coisas boas ou coisas ruins. Ação de graça, agradecimento a Deus, é uma confissão de nossa dependência. Nós precisamos de Deus e reconhecendo que tudo que nós recebemos vem dele, e é por isso que eu agradeço a Deus. Atos 17:25 diz: Deus dá a todos nós, a vida, a respiração em todas as coisas.
já é um motivo para agradecermos a Ele. Mas ainda há um outro motivo superior à respiração, que é o fato de termos sido vivificados pelo Senhor Jesus Cristo. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas recebemos a graça, recebemos a vida. Já devemos ser agradecidos a Deus por esta grande bênção. Como filho de Deus, precisamos dar graças em todas as circunstâncias, tanto as boas quanto as más. Em seu evangelho, Lucas conta a história de 10 leprosos, Lucas 17, de 11 a 19. Todos os 10 clamaram a Deus para serem curados e todos os 10 experimentaram o poder da cura do nosso Senhor Jesus Cristo, mas apenas um voltou para agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Talvez pensemos que nós somos mais parecidos com aquele que retornou, com aquele que voltou. Mas, sinceramente, eu me arrisco a dizer que você, assim como eu, é mais parecido com os que não retornaram. Sabe, meu querido irmão, nós somos rápidos para pedir ajuda de Deus, mas muito esquecidos na hora de dar graças verdadeiramente a Deus. Quantas pessoas buscam por uma bênção? Vamos colocar aqui um exemplo de passar em um concurso. E nessa busca de passar por um concurso, mesmo reconhecendo que está nas mãos de Deus, se Ele quiser você vai passar, e essa pessoa passa a ler mais a Bíblia, a orar mais, até participar da igreja, entregar seu dízimo, deixa alguns pecados corriqueiros de lado. E aí, após passar no concurso, simplesmente não tem mais aquele fervor na oração, não ler a Bíblia mais como antes, retorna alguns pecados corriqueiros, já recebeu a bênção, esqueceu de Deus. Talvez tenha até feito uma oração de agradecimento, obrigado Senhor porque eu passei na prova, mas os dias que se seguem são dias de vamos deixar Deus de lado, vida que segue. Eu concluo que nós somos assim, por conta da nossa natureza pecaminosa. E jamais nós conseguiremos, de fato, sermos agradecidos a Deus por tudo que Ele faz por nós, se nós não estivermos firmes em Deus. Então, você pode até agradecer a Deus com um simples obrigado, Deus. Você pode até expressar uma certa satisfação por receber uma bênção de Deus. Mas não é o verdadeiro contentamento, nem a verdadeira alegria que vem de Deus. Eu pergunto, e se por acaso você não tivesse passado no concurso, você do mesmo modo agradeceria a Deus? Do mesmo modo continuaria orando, lendo a Bíblia, participando da igreja? Infelizmente, nós somos muito mais propensos a reclamar do que dar graças a Deus. A ação de graças não é um simples obrigado, não se resume a reconhecer que Deus atendeu ao seu pedido, atendeu à sua oração. A ação de graças é muito mais do que isso. Paulo fala aos Tessalonicenses que se alegrem, orem sem cessar, em tudo dá graças, 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18. A expressão que ele usa em tudo é frequentemente traduzida por em todas as circunstâncias. Mais do que uma forma de oração ou de um testemunho por uma oração respondida, um agradecimento a Deus, esse em tudo dá graças, essa ação de graça é um modo de oração incessante, isto é uma atitude de vida, uma disposição constante de gratidão, de exaltação diante de Deus e diante das adversidades desta vida. Não se resume apenas a um obrigado, Deus, porque o Senhor me livrou, mas é uma vida constante de agradecimento a Deus. Então, dificilmente você vai passar pela adversidade dando glória a Deus, sendo agradecido a Deus, se antes você já não tinha um coração agradecido a Ele. E eu espero que você entenda hoje, entenda isso. Busque a Deus hoje, agradeça a Deus hoje. Se você está na bonança, se está tudo bem com a tua vida, glorifique a Deus. E quando vier a adversidade, continue glorificando a Deus, sendo agradecido em todas as circunstâncias. Porque dar graças a Deus em tudo
implica em reconhecer que nossa vida está nas mãos de Deus, o nosso Pai, que vivemos sobre o senhorio do Senhor Jesus Cristo, somos sustentados pelo Espírito Santo do Senhor, e mesmo em meio a lutas, nós podemos dar graças ao Senhor. Não como meio de negar o nosso sofrimento, não como meio de fugir da realidade do sofrimento ou da dor, mas como uma submissão a Deus. E como um meio de alcançarmos seu gracioso consolo, a sua força, apesar das aflições. Então, qual é o fundamento da graça? É a soberania, a sabedoria, o amor de Deus, que temos falado ao longo desses estudos da Escola Bíblica Dominical, que eu sinceramente espero tenha lhe ajudado, possa lhe fortalecer cada uma das aulas que tivemos na Escola Bíblica Dominical. Em suma, agradecer a Deus, em tudo agradecer a Deus, é a firme convicção de que Deus está em ação em todas as coisas para o nosso bem. É a disposição para aceitar a verdade de Deus, a verdade da palavra de Deus e confiar nesta verdade, sem necessariamente saber como ela está sendo operada em nossas vidas, como a verdade de Deus em que tudo colabora para o nosso bem está se realizando em nossa vida. Nós podemos não ter certeza como está acontecendo, o porquê está acontecendo, o motivo da adversidade, mas podemos ter a certeza de que no final é para o nosso bem. Eu gostaria que você percebesse uma conexão muito próxima de Romanos 8, 28, e a ordem de 1 Tessalonicenses 5, 18. Juntando esses dois versículos, nós podemos concluir que nós podemos dar graças em tudo a Deus, porque sabemos que todas as coisas Deus vai operar para o nosso bem. Às vezes nós temos a tendência de achar que Deus ele é reativo, ou seja, ele age depois que as coisas acontecem. Por exemplo, você está com Covid e você vai orar para Deus: Senhor, por favor, me cura. Aí Deus levanta da cadeira: eita, ele está com Covid, não chegou a hora dele, então eu preciso curá-lo imediatamente. Não, Deus não trabalha desta forma. Deus ele é proativo, ou seja, ele não apenas reage à adversidade em nossas vidas, tirando o maior proveito da adversidade para o nosso bem, mas ele também sabe quando iniciou. Na verdade, ele permitiu a adversidade na tua vida e ele sabe exatamente a maneira exata de trabalhar nessa adversidade para o teu bem. Deus sabia exatamente o que estava fazendo antes de permitir que os irmãos de José vendessem-o para ser um escravo. José, ele reconheceu esse fato de que Deus sabia que seus irmãos iriam vendê-los, quando lá em Gênesis 45, versículo 8, e também em Gênesis 50, 20, ele vai dizer: assim não fostes vós que me enviastes para cá, mas sim Deus. Certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem. Então, Deus não apenas sabe da nossa adversidade, como também ele já olhou antes. Ele já sabia antes da adversidade. Nós precisamos crer que ele está trabalhando nela para o nosso bem. Então, é um motivo para agradecermos a Deus. E existem alguns pontos que eu preciso destacar para você antes de encerrarmos este vídeo, que é o resultado de um coração agradecido a Deus. Quando nós estivermos passando pela adversidade, se nós formos gratos em Deus por tudo, nós poderemos, ainda por meio da adversidade, e aqui está o primeiro ponto, adorá-lo. É comum nós nos entristecermos, murmurarmos: por que isso aconteceu, Deus? Mas quando somos gratos a Deus em tudo, se torna muito mais fácil adorar a Deus ao invés de reclamar. É muito mais fácil agir como Jó agiu. Olha só o que Jó diz no capítulo 1, do versículo 20 a 21 do seu livro. Diante do desastre inicial que se abateu sobre a sua casa, sobre a sua vida, a sua família, Jó, ele diz: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei.
O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em vez de Jó reagir contra Deus no momento da adversidade, Jó adorou a Deus. Em vez de Jó murmurar, reclamar, Jó prostrou-se diante de Deus. Em vez da rebeldia, houve humildade e reconhecimento da soberania de Deus. Jó reconhece que na soberania de Deus, ele deu tudo o que ele tinha, mas ele também reconhece que na sabedoria de Deus, Deus tirou tudo, levou embora tudo que pertencia a Jó. Ele disse o quê? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a adoração envolve uma visão em duas direções. Eu olho para o alto, onde eu vejo Deus em toda a sua glória, em todo o seu poder, em toda a sua majestade, em toda a sua soberania, misericórdia, bondade e graça. E olho para mim, miserável pecador, dependente de Deus. Então, o que eu faço? Eu me prostro, rendido diante da mão poderosa do Senhor, que está agindo para o meu bem. Um miserável pecador, alguém que é totalmente dependente de Deus. Deus olha para mim, esse Deus Todo-Poderoso, Ele está olhando para mim. E a minha atitude é de adoração genuína, verdadeira, em espírito e em verdade, diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, a adoração é uma atitude de humildade, de aceitação diante do poder divino de Deus sobre nossas vidas. E um outro ponto bem ligado à adoração é a humildade. Em 1 Pedro 5, 6 e 7 diz, portanto, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus equivale à expressão de submissão. É o espírito humilde, diante da atuação soberana de Deus. Se humilhar diante da poderosa mão de Deus é simplesmente se curvar e se render diante de Deus. Estou aqui, Senhor, realiza a tua vontade. Por outro lado, a palavra de Deus nos pede para lançar a nossa ansiedade sobre Deus. É lançar a preocupação, o medo diante de Deus. Perceba que ele diz, nós devemos aceitar a adversidade, se humilhar diante da poderosa mão de Deus. Mas ele diz, abra mão da ansiedade. Não aceite a ansiedade. A nossa tendência é justamente o oposto. Nós procuramos fugir a todo custo das adversidades. Não queremos que as adversidades, que as aflições da vida nos atinjam. Mas nós nos agarramos com tanta facilidade à ansiedade e a tudo aquilo que a ansiedade produz em nós. Vamos pegar o exemplo do Covid. Nós queremos a todo custo nos livrar do Covid. E nessa ânsia de nos livrar do Covid, nós ficamos ansiosos, nós ficamos com medo, nós nos agarramos na ansiedade e queremos nos livrar da adversidade. O que Pedro está nos dizendo é: lança a tua ansiedade, fica livre da ansiedade, coloca isso diante de Deus e se humilhe diante da poderosa mão de Deus. Se o Covid chega, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, faça a tua vontade sobre a minha vida. É confiar na sabedoria, no amor e na soberania de Deus sobre nossa vida no momento da adversidade. Um outro ponto a destacar é a questão do perdão. Várias vezes nós podemos sofrer uma adversidade, uma dor causada por outras pessoas. Às vezes, por uma ação deliberada da outra pessoa contra nós, um pai, ou um filho, um cônjuge, ou um ladrão, que deliberadamente nos machucaram, seja com palavras, seja com alguma ação física que machuca o nosso corpo, mas pessoas nos machucam. Outras vezes nós somos vítimas de pessoas, mas não com intuito, não foi planejado as pessoas nos magoarem, mas de uma certa forma acaba nos magoando.
E a questão toda é como nós devemos reagir quando outras pessoas são instrumentos da nossa adversidade. A resposta bíblica é com amor e perdão. Nós temos a tendência de culpar o outro, de guardar ressentimento, de nos vingar, permitir que a amargura cresça dentro de nós. Mas a palavra de Deus nos exorta a perdoar uns aos outros. Existem duas verdades que podem nos ajudar a perdoar a outra pessoa. A primeira é perceber que eu sou pecador como a outra pessoa que me magoou também. Eu recebi a graça de Deus e pelo sangue derramado do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu recebi perdão. Mas não apenas isso, eu também posso e talvez tenha ferido outras pessoas, talvez de forma deliberada ou mesmo inconscientemente eu machuquei outras pessoas também. Eclesiastes 7, do 21 22 diz: não escute todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo criticar-te, pois tu sabes também que muitas vezes criticastes a outros. Parafraseando, nós podemos dizer: não se ressinta das pessoas que são instrumentos da adversidade em sua vida, pois em seu coração você sabe que às vezes tem sido o instrumento da adversidade na vida dos outros. Ou seja, eu também magoo outras pessoas também me magoam. Eu tenho que aprender e ter a capacidade de perdoar o outro. E não apenas isso. Efésios 4:32 diz que devemos perdoar porque Cristo ele já nos perdoou. Então, é seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Se eu recebi o perdão do Senhor Jesus Cristo, eu também devo perdoar o meu próximo. Uma segunda verdade com relação ao perdão é: se eu busco olhar além da pessoa, eu preciso olhar além daquela pessoa que me magoou, eu preciso enxergar nela um instrumento. Deus está usando aquela pessoa que me magoou para o meu bem, de alguma forma. Lamentações 3:37 diz: quem poderia mandar e fazer acontecer as coisas sem que o Senhor tenha ordenado? Então, esse segundo ponto pode ser até difícil de entender, talvez não de entender, mas de pegar como uma verdade para nossas vidas. Se Deus ordena, se Deus permite essa provação em nossas vidas, que o outro me machuque, em sua sabedoria, em seu amor e sua misericórdia, em sua sabedoria, em seu amor, em sua soberania. Então, no meio dessa adversidade, eu vou crescer, eu vou amadurecer, mesmo que seja uma outra pessoa que me machucou. É reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive na vida de outras pessoas que podem nos machucar. Uma parte de se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus é resistir a qualquer tendência nossa de amargura, de ressentimento no nosso coração, de falta de perdão. Embora os atos das pessoas possam ser pecaminosos contra nossas vidas, creia que Deus vai usar essa situação para o teu bem, para o nosso bem. Em tudo da graça envolve também perdoar. E um outro ponto diz respeito à oração de livramento. Você pode até dizer assim: mas pastor, então o que eu devo fazer? Então eu não posso orar pedindo de Deus livramento das adversidades, das pessoas ruins? Não. As Escrituras nos ensinam exatamente o contrário, que devemos orar por livramento de adversidade. Diversos salmos são exemplos que contêm orações muito fervorosas por libertação dos problemas de vários tipos. E se não bastasse o livro de Salmos, nós temos o próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo em Mateus 26:39, que diz: meu Pai, se possível, afaste de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas como tu queres. O que nós percebemos na palavra de Deus é: precisamos continuar a orar, precisamos continuar a pedir a Deus pelo livramento, mas devemos orar como o Senhor Jesus Cristo orou. Não como eu quero, mas como Deus quer. Temos de orar por livramento e aprender a resistir aos ataques do Satanás, do seu poder, das suas estratégias que tentam a todo momento nos derrubar. Precisamos sim orar contra as investidas do diabo, orar
pelo livramento, e talvez Deus esteja apenas esperando isso de você, a sua oração, o seu passo de fé, a sua busca em súplicas e ação de graças diante de Deus. E para finalizar, um último ponto é que em tudo dar graças a Deus implica necessariamente em dar graças a Deus, ou dar glórias a Deus em todas as situações. Talvez uma das frases mais ditas por nós cristãos é: em tudo dai graças. Vamos agradecer a Deus por todas as coisas, mas também tudo é para a glória de Deus. Nós falamos muito isso, tudo é para a glória de Deus. Então, a adversidade também deve ser para a glória de Deus. Acima de tudo, a nossa reação no meio da adversidade é sim buscar a glória de Deus. Nós vemos essa atitude ilustrada na vida do próprio apóstolo Paulo, que quando ele estava em Roma, encarcerado, ele não apenas estava preso, mas havia homens que se diziam cristãos, colegas dele do ministério, que estavam aumentando os problemas de Paulo na prisão, caluniando, falando mal de Paulo, lá em Filipenses 1, do 14 ao 17. Aí o que Paulo vai dizer, Filipenses 1, 18, mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso e sim, sempre me alegrarei. Paulo está dizendo, na verdade não me importa o que está acontecendo comigo, ou como eu sou afetado por isso que está acontecendo. O mais importante é que o evangelho possa ser pregado e que o nome de Deus seja glorificado. Provavelmente a maioria de nós não vai alcançar este nível de amadurecimento cristão do apóstolo Paulo. Porque o que acontece conosco nos importa. Nós nos importamos sim com o que acontece conosco. Mas nós devemos buscar este objetivo de Paulo. Bom, contanto que o nome de Deus seja glorificado, então não importa o que acontece comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você pode estar em um ministério e o seu líder de ministério, por exemplo, ou então um líder da igreja, ou mesmo o pastor, vamos pegar alguém com uma responsabilidade dentro da igreja, é trocado. Alguém chega, alguém com maior autoridade, é claro, chega e troca você de sua função dentro da igreja. Você pode ficar chateado, pode achar que isso é injusto, ficar bravo. Bom, a minha orientação é sempre a mesma. Que Deus seja glorificado. Se Ele permitiu essa troca, se Ele permitiu que isso acontecesse, então que o nome de Deus seja glorificado por causa disso. Acima de tudo, é percebermos a mão poderosa de Deus agindo em todos os acontecimentos, sabendo que Ele sabe, Deus sabe exatamente o que Ele faz. Então tudo é para a glória dele e tudo é para o nosso bem e em tudo nós devemos dar graça. Então, meu querido irmão, que você saiba que Deus é soberano, que Deus tem grande sabedoria, infinita sabedoria, infinito amor pela tua vida. Todas as coisas cooperam para o teu bem, para a glória de Deus. Portanto, em tudo, dai graças ao Senhor nosso Deus. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Nós vamos orar agora para encerrarmos. Senhor, obrigado, Deus, por esse estudo. Peço que tudo que veio do Teu Espírito Santo, Deus, fique guardado em nossas mentes e corações, ó Pai. Obrigado, Senhor. Que tenhamos um coração agradecido de fato em todas as coisas, sobre todas as circunstâncias, ó Deus. Que o Teu nome, Senhor, seja exaltado por nossas vidas, ó Pai. Por uma atitude de contentamento e de gratidão em toda e qualquer situação, Pai. Nos ensine, ó Pai amado, a perdoar, nos ensine a nos colocarmos, ó Pai, humilde diante da sua poderosa mão, Senhor. Nos ensine, ó Pai amado, em tudo, Senhor, glorificar o Teu nome, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por essa escola bíblica dominical. Assim eu oro agradecido em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém? Muito obrigado, querido irmão. Que Deus nos abençoe.